Olá, sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro, quinta aula de leitura e comentário do texto O Itinerário da Mente para Deus, de Boaventura de Banho Régio. Nós estamos lendo e comentando o prólogo desta obra. Ora, o prólogo é importante porque ele é que nos introduz no discurso de toda a obra. É uma parte que é decisiva na iluminação do todo da obra. Na dinâmica da hermenêutica, a parte ilumina o todo e o todo também vai esclarecendo a parte, na circularidade da interpretação, que não é um círculo vicioso de um raciocínio dedutivo, mas é um círculo virtuoso, a virtuosidade da interpretação, da hermenêutica. É que em toda interpretação a gente sempre está compreendendo o todo a partir da parte e a parte a partir do todo. Bem, nós comentamos na última aula o início do terceiro parágrafo do prólogo. Na edição brasileira dos escritos filosóficos teológicos de São Boaventura, nós temos na página 292, 293. Eu vou ler novamente este terceiro parágrafo do prólogo. Diz assim: com efeito, as 6 asas do serafim podiam muito bem simbolizar as 6 elevações ou iluminações progressivas pelas quais nossa alma, como que por certos degraus ou vias, dispõe-se à posse da paz através dos arrebatamentos extáticos da sabedoria cristã. Mas o caminho que nos conduz à paz não é outro, senão o amor ardentíssimo a Cristo crucificado. Foi este amor ardente que, após ter arrebatado São Paulo até ao terceiro céu, transformou-o de tal modo em Cristo que o fez exclamar: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Esse amor penetrou também tão vivamente a alma de São Francisco que seus sinais se manifestaram no corpo 2 anos antes de sua morte, com os estigmas sacratíssimos da paixão. As 6 asas do serafim representam, pois, as 6 iluminações progressivas que, como escadas, têm seu ponto de partida no mundo sensível e nos conduzem até Deus, no qual ninguém pode entrar, senão por meio de Jesus crucificado. Aquele, de fato, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é um ladrão e salteador. Mas quem entra por esta porta, penetrará e sairá e encontrará a pastagem. Por isso, São João nos diz no Apocalipse: bem-aventurados os que lavam suas túnicas no sangue do Cordeiro. Eles terão direito à árvore da vida e à entrada pelas portas que dão acesso à cidade. Isso significa que, através da contemplação, não se pode chegar a Jerusalém Celeste, a não ser entrando pelo sangue do Cordeiro, que é como que sua porta. Além disso, de modo algum torna-se apto para as contemplações divinas que conduzem aos arrebatamentos do Espírito aquele que, como o profeta Daniel, não for um homem de desejos. Ora, 2 coisas inflamam nossos desejos: a oração, que arranca gemidos do nosso coração, e a contemplação, que faz voltar direta e intensamente a nossa alma para os raios da luz celeste. Bem, na aula passada, nós comentamos este parágrafo. Falamos da sapiência cristã. Sapiência cristã que tem o sentido de um conhecimento experimental de Deus. Um conhecimento
que é uma experiência como sabor, como saborear, né? Sapiência vem de sapere, que é saborear. Em português, nos tempos antigos, podia-se dizer que, por exemplo, um suco sabe a uva, ou sabe a limão, digamos assim. Saber a significava ter sabor de. Então, os medievais, sobretudo a escola franciscana, quando fala de sabedoria, entende a sapiência no sentido do saborear, o gosto, né? O conhecimento experimental de alguma coisa. É como alguém não sabe o que é uma comida se ele não prova daquela comida, se ele não saboreia aquela comida. Ele pode vê-la, ele pode ter informações sobre aquela comida, mas se ele não saboreia, ele não conhece de fato aquela comida. Assim, é o conhecimento da experiência. Então, a sapiência cristã é, no entendimento de Boaventura e da escola franciscana, um conhecimento experimental de Deus. É aquilo que nós muitas vezes chamamos de mística. Bem, então, a sabedoria que não tem o sentido nem da ciência, o conhecimento que se obtém pela evidência, pela visão, né, da evidência de alguma coisa, e não tem o sentido aqui de sabedoria como é o uso aristotélico da palavra sabedoria, né? Em Aristóteles nós temos o uso da palavra phronesis, que se traduz normalmente por sabedoria prática, ou prudência, ou sageza, que é a sabedoria no sentido de ser capaz de tomar decisões que visam ao bem viver. Não é no sentido de sabedoria prática da phronesis, mas também não é no sentido da sabedoria teórica da sofia de Aristóteles, né? Porque a sofia em Aristóteles, a sabedoria é a sabedoria no sentido metafísico, como uma sabedoria teorética que é capaz de perscrutar os primeiros princípios da realidade, né? Também não é nesse sentido que São Boaventura usa a palavra sabedoria, sapiência, né? Mas no sentido, como foi dito, de conhecimento experimental de Deus. Mas podemos perguntar qual o caminho que conduza a esta experiência, que é, no fundo, uma experiência da paz. Este caminho, dizia o texto, não é outro senão o amor ardentíssimo a Cristo crucificado. Bem, então nós discutimos na última aula a relação entre a filosofia e o cristianismo. E vemos que o primeiro encontro entre a filosofia e o cristianismo, né, é justamente esse encontrão, essa batida, né, digamos assim, frontal entre os filósofos que buscam a sofia, a sabedoria, né, e Paulo, que anuncia o Cristo crucificado. E diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, Cristo crucificado é loucura para aqueles que buscam a sabedoria e é fraqueza para aqueles que buscam o poder. Mas para os que creem, diz Paulo, Cristo crucificado é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria, é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, isso nos levou a tentar distinguir, né, entre a investigação filosófica, o questionamento radical filosófico e sua ousadia e toda a sua dinâmica, né, a filosofia que compartilha, seja do ímpeto alado, da contemplação do ser, seja da angústia do nada, ela se diferencia da fé que é uma
digamos, é uma aceitação e um abandono, né, ao mistério que supera o próprio homem. A filosofia como uma busca marcada pela autonomia do homem. A fé como uma busca marcada pelo fato do homem se abandonar, confiar à dimensão maior do que ele, a dimensão do mistério divino. Bem, a teologia, ela nasce da fé, ela se funda na fé. Então, nós já lemos uma passagem do texto Fé e Contemplação, do professor Emanuel Carneiro Leão, na última aula. Eu vou ler mais um trechinho que não foi lido na última aula, em que ele salienta isso, né? A teologia medieval como sendo a doutrina e a ciência da fé, ou seja, o ensinamento e o saber próprio da fé. Nós já vimos que enquanto Tomás de Aquino procura colocar a teologia dentro do modelo da episteme, da ciência aristotélica, com ressalvas, com senões, com limitações, digamos assim, né? Porque embora a teologia ela possa se articular como um discurso demonstrativo, os princípios da teologia do qual ela parte são princípios revelados, da revelação divina. Né? Ora, tá certo, todos os princípios das ciências eles não podem ser nem definidos e nem demonstrados. Os princípios são sempre acolhidos, né, como os axiomas. Né? Porém, os princípios, os axiomas das ciências humanas são autoevidentes, enquanto que os princípios da fé eles transcendem ao alcance da própria razão no entendimento de Tomás de Aquino. Né? Por isso a teologia é uma ciência, porém não inteiramente, né, uma ciência. Bom, já a escola de Boaventura, que é a escola de Alexandre de Ales, da Suma Teológica de Alexandre de Ales, vai dizer que a teologia, mais do que ciência, ela é sapiência. E mais do que ciência no sentido de visão e de demonstração, a teologia ela é uma experiência de contemplação, uma experiência de saborear o mistério de Deus. O texto do professor Emanuel Carneiro Leão diz assim: o princípio de onde provém e o fim a que se destina a teologia é, em toda a Idade Média, a existência da e na fé. Teologia é apenas e somente a ciência da fé, tanto no sentido subjetivo como em sentido objetivo, pois nela se dá e acontece uma interpretação da existência do mundo à luz da fé. Então, a teologia como ciência da fé, ou seja, um saber da fé. Esse da fé pode ser entendido em duplo sentido, ou em sentido subjetivo ou em sentido objetivo. Em sentido objetivo, diz que a fé é objeto desse saber. Em sentido subjetivo, significa que a fé é o sujeito desse saber, ou seja, a fé ela gera este saber. Uma concepção que Agostinho tinha e que os medievais em geral, também Santo Tomás de Aquino, abraça essa concepção, né? Porque a fé ela gera um saber que é próprio dela, né? Então, teologia é o saber que estuda a fé, mas ao mesmo tempo um saber que é gerado pela própria fé, né? Então, ela é ciência da fé no sentido objetivo e no sentido
subjetivo. E quando falamos de fé como objeto da teologia, significa não somente o conteúdo da fé, isto é, aquilo que é crido na fé, mas o próprio ato da fé, o próprio processo, o próprio acontecimento e dinâmica da fé pertencem ao estudo da teologia. Então, a teologia estuda a fé tanto a fé enquanto ato de crer, quanto a fé enquanto conteúdo do que é crido. Não é? Bem, então Santo Anselmo vai dizer que a teologia será o estudo das razões da fé. Né? A fé tem suas próprias razões. Né? Bem, então a teologia em geral ela vai se entender assim no pensamento do século XIII. Diz ainda o texto do professor Carneiro Leão: pois a teologia ou é somente apenas ciência da fé, ou não é nada. É que a fé não é um setor da existência do crente. Banhada na sua luz, toda a existência e todo o mundo se transfiguram. Explicitação dessa universalidade invisível, a teologia não só retira da fé o sentido, como permanece dentro de sua esfera em qualquer tema que trate ou questão que coloque. Edificação da fé, toda teologia é sempre contemplativa. Por isso, não pode haver separação entre uma escolástica e mística. Edificar a fé não significa preparar-lhe as veredas e vias de acesso. Significa apenas que toda a vida do cristão já pressupõe a fé e que é exclusivamente pela fé que se entra e vive na fé. Ou seja, a teologia ela é uma ciência universal da fé. Né? Ela é uma mátesis universalis da fé. Uma ciência universal da fé. Né? É uma ciência universal na medida em que a fé não é um setor da vida do crente. Né? A fé, ela ilumina toda a vida do crente. Ela ilumina o mundo todo para o crente. Então, é um saber universal. Né? Ora, a filosofia também é uma mátesis universalis, um saber universal. Só que a teologia, ela é a partir da iluminação, digamos, natural do próprio intelecto humano. Né? Enquanto que a teologia, ela é uma iluminação a partir da fé, ou seja, a partir da revelação. Né? E pressupondo-se que a revelação e a fé são dons, são graças, são dons e graças sobrenaturais, isto é que advém ao homem não a partir do homem, sobrevém ao homem a partir do próprio Deus. Né? Então a fé como uma dádiva do próprio Deus. Né? Sem a fé de Cristo, não há a fé do cristão. Ou seja, sem a fidelidade com que Cristo amou o homem, se revelou a ele, não há a fé daquele que segue a Cristo. A fé do cristão está ancorada, fundada na fé do próprio Cristo. Como diz Paulo, Paulo usa essa expressão fé de Cristo, que tem também esse sentido subjetivo e sentido objetivo. E a carta aos Hebreus coloca Cristo como autor e consumador da fé. Então, para os medievais, a teologia é esse discurso que explicita essa universalidade invisível da fé. É um discurso, um saber universal que nasce da fé e caminha para a fé. Né? É gerado pela fé e serve para nutrir a fé, para fortalecer a fé, para consumar, levar à consumação a fé.
Fé que não é simplesmente crer que, né? Acreditar que. Fé que é, sobretudo, crer em alguém. Né? Fé que é, sobretudo, confiança e fidelidade a este alguém, que neste caso, na fé cristã, é Cristo. Né? Então, a fé como um renascimento da existência do homem no seu todo, em que essa existência ela não se funda nela mesma, mas ela se funda neste que é o crido da fé, que é o Cristo crucificado. Então, a teologia para os medievais é justamente essa edificação da fé. Né? Fundado na fé, o homem constrói uma visão do universo, uma visão do todo, da realidade, das realizações do real, a partir dessa fundamentação e fundação na fé. Por isso, a escolástica já se comparou muitas vezes a escolástica às catedrais medievais, a essas edificações, né? Construções e edificações em pedra, em vidros, né? Que deixam a luz penetrar. Então, já se comparou as catedrais medievais e as construções das sumas teológicas medievais. Né? Com um certo sentido, sim. Essa comparação faz sentido, na medida em que a teologia, o discurso teológico, é uma edificação da fé. E ele tem a função de levar o homem à contemplação da fé. Né? Isto é, a contemplação que a fé proporciona ao homem do mistério divino. Então, é aí que a escolástica é mística. Não se pode separar escolástica e mística na Idade Média. Então, o texto continua dizendo: é nesse sentido radical que o itinerário da mente para Deus designa e cumpre a tarefa e o exercício de toda a teologia. É que o cristão só pode compreender o mundo em função da fé. Escolástica e mística, inteligência e contemplação, fé e pensamento se interpenetram de tal modo que não se podem distinguir um do outro. Em sua essência, são expressões diversas de um mesmo coeficiente de ser e realizar-se. Esta visão contemplativa de toda a existência cristã exclui qualquer possibilidade de uma natureza neutra e indiferente. Transfigurada pela luz da fé, a natureza se liberta da condição de mero reservatório de energia, de insumos e de matérias-primas a serviço da vontade de poder dos homens. Contemplar a natureza é ver a difusão de si mesmo de todo o bem. Bonum est diffusivum sui. O bem é comunicador, é difusivo de si mesmo. Então, a natureza, o cosmos, né? O homem, a sua alma, tudo isso passa a receber um sentido novo à luz da fé. Né? Então, esse é um ponto decisivo no itinerário da mente para Deus. Bem, mas a fé, ela já é por si mesma esperança. E aqui uma diferença entre a crença, no sentido habitual, e a fé. A crença, no sentido habitual, ela nos reporta ao passado, né? No sentido de que a crença é uma convicção que nasce de percepções tidas numa experiência já vivida. Né? Então, a crença, ela é uma convicção baseada numa percepção passada. A fé, porém, ela é uma antecipação, ou melhor, é uma abertura para o futuro. Né? Então, a fé, nesse sentido, ela sempre já é esperança. É
a capacidade do homem de fundar a sua existência naquilo que é invisível, né? e de esperar contra toda a esperança, como diz a carta aos Hebreus. Bem, mas além da fé e da esperança, o cristianismo vai falar também do amor, da caridade, né? Sem florescer e frutificar nas obras do amor, a fé é morta. Então, é por isso que Boaventura vai falar do amor ardente, né? O serafim é justamente esta presença, digamos, essa configuração do espírito do amor ardente. Então, a Boaventura, lembrando da visão que Francisco de Assis teve do serafim alado, em forma de crucificado, vai dizer não tem outro acesso, né, à paz, outro caminho para a paz do que o Cristo crucificado, o amor ardente ao Cristo crucificado. Poderíamos dizer o amor seráfico, né, ardentíssimo ao Cristo crucificado. E Boaventura diz, foi este amor ardente que, após ter arrebatado São Paulo até o terceiro céu, transformou de tal modo em Cristo que o fez exclamar, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Bem, aqui há uma alusão à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde Paulo fala da experiência mística, contemplativa, de um homem que foi arrebatado até ao terceiro céu e que lá ouviu palavras inefáveis que não podem ser comunicadas por um mortal. E Paulo diz, eu não me glorio deste homem, né? Deste homem que é arrebatado ao terceiro céu, mas eu me glorio das minhas fraquezas. Né? Então Paulo fala da sua fraqueza, aquilo que é próprio dele é a fraqueza. Né? Aquilo que é a força e a sabedoria, isso lhe advém como graça divina. Mas aquilo que é próprio dele é a fraqueza. Então, Paulo narra essa experiência de luta, né? De estar tentado, né? Exposto à tentação da infidelidade e ter que lutar sempre de novo. Então, Paulo diz que se queixou com Cristo dessa experiência, mas a resposta que ele ouve de Cristo é: basta-te a minha graça. É na tua fraqueza que a minha graça ela realiza plenamente a sua obra. Então, Paulo conta essas duas coisas, né? Do arrebatamento ao terceiro céu e também da experiência da fraqueza de si mesmo, no qual a graça leva à consumação a sua obra, a força da graça, né? Ou como Paulo dizia, o cristão é como um vaso de barro que traz um grande tesouro, né? A sua fraqueza, a sua fragilidade, as suas tentações, os seus apertos, as suas tribulações, tudo isso é para mostrar que a graça atua nele. Não é algo dele o bem que ele realiza, mas é algo da graça divina que se realiza nele. Bem, sobre essa questão do terceiro céu, nós temos uma interpretação que Agostinho faz e que o místico dominicano, pregador dos frades pregadores, Mestre Eckhart, ele comenta o significado dessa expressão terceiro céu. Então, eu vou trazer esse comentário de Mestre Eckhart que reporta a Santo Agostinho.
Bem, Mestre Eckhart, falando da Trindade Divina, da contemplação da Trindade Divina, ele lembra a experiência de Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas tais que não se podem dizer plenamente, e assim exclamou: Ó tu, sublime riqueza da sabedoria e da ciência de Deus! Quão incompreensíveis são teus julgamentos, e quão insondáveis teus caminhos. Então, esta expressão de que Paulo percebe a riqueza imensa da sapiência e da ciência divina e percebe isso como abissal, né? É uma ciência e uma sapiência abissal, ou seja, é um abismo. Né? Os juízos de Deus são um abismo que o homem não pode penetrar, que o homem não pode sondar. Né? Então, e logo em seguida, Eckhart lembra o que diz Santo Agostinho, numa obra chamada De Genesi ad Litteram, no livro 12. Santo Agostinho interpreta essa exclamação e diz que o fato de São Paulo ter sido arrebatado ao terceiro céu não significa nada mais do que um triplo conhecimento na alma. O primeiro é o conhecimento das criaturas, que podemos apreender com os 5 sentidos, e todas as coisas que são presentes ao homem. Ali, não conhecemos plenamente a Deus, pois as criaturas são grosseiras. O segundo conhecimento é mais espiritual. Pode-se tê-lo sem presença, de modo que posso conhecer 1000 milhas distante um amigo visto anteriormente. Devo, porém, conhecê-lo por comparações, a saber, em suas roupas e em seu perfil, como também em circunstâncias do lugar e do tempo. E isso é grosseiro e também material. Nesse conhecimento não se pode conhecer a Deus, não se pode apreendê-lo num lugar, nem com tempo, nem com cor. O terceiro céu é um conhecimento limpidamente espiritual, no qual a alma é arrebatada de todas as coisas presentes e corpóreas. Ali se ouve sem som e se conhece sem matéria. Ali não há branco, nem preto, nem vermelho. Nesse conhecimento límpido, a alma conhece a Deus plenamente, como ele é um em sua natureza e trino nas pessoas. Bem, então, Eckhart reporta a interpretação desse arrebatamento ao terceiro céu como ao terceiro nível de conhecimento. O primeiro céu é o primeiro nível de conhecimento, digamos, o primeiro horizonte e nível de conhecimento, que é o conhecimento sensível. O conhecimento que nós temos das criaturas a partir da nossa sensibilidade, dos 5 sentidos. Ora, esse conhecimento ele requer a presença daquilo que é conhecido, diz Eckhart. O segundo nível de conhecimento é o conhecimento que atua através da imaginação. Ou seja, a imaginação ela dispensa a presença da coisa. Eu posso imaginar uma coisa na ausência daquela coisa. Eu posso também recordar-me de alguma coisa e também, com base na recordação, eu posso compor imagens, né? Fantasias a respeito daquela coisa. E posso reconhecer ou não alguma coisa por vias de comparação. Né? Mas sempre atendo-me a imagens, a aspectos exteriores daquela coisa. Eckhart diz também que esse conhecimento não é útil para conhecer a Deus. Né? Se o primeiro conhecimento sensível, né, das criaturas não é útil para conhecer a Deus,
as criaturas, no máximo, nós veremos, elas podem ser vestígios, né? Vestígios de Deus. O segundo conhecimento, o imaginativo, ainda não é o conhecimento necessário para se conhecer a Deus, né? Ele não é suficiente para conhecer a Deus. Bem, o terceiro céu seria aquele conhecimento intelectivo, espiritual, que não está se apoiando nem nas sensações e nem nas imaginações humanas. Esse conhecimento, então, que Eckhart diz limpidamente espiritual, é o terceiro céu, o nível e o horizonte da contemplação. Eckhart diz, ali se ouve sem som e se conhece sem matéria. Ali não há branco, nem preto, nem vermelho. Nesse conhecimento límpido, a alma conhece a Deus plenamente como ele é um em sua natureza e trino nas pessoas, diz Mestre Eckhart. Bom, Boaventura, depois de citar esse arrebatamento até o terceiro céu, ele fala de como Paulo, a partir da contemplação de Cristo, ele foi transformado em Cristo. Então, esse conhecimento de Cristo, a contemplação de Cristo, é uma transformação do homem em Cristo. E Paulo diz, estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então, este é o princípio da mística cristã, ou da sapiência cristã, se quisermos falar como Boaventura. Ou seja, essa conformidade e identificação do cristão com Cristo. Significa estou crucificado com Cristo. Já não eu vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o sentido da mística cristã é esta união, identificação com Cristo no amor, né? Quando aquele que ama e aquele que é amado, eles passam a ser um como o outro, passam a ser semelhantes um ao outro. E não somente isso, mas na vida de si está a vida do outro. E a vida do outro em si vale até mais do que a vida de si mesmo. Então, o sentido mais forte, né, mais pleno da mística cristã é justamente isso. É uma mística do encontro. É uma mística do amor. Da identificação que se dá através do amor, através do encontro. E Boaventura diz, esse amor penetrou tão vivamente a alma de São Francisco que seus sinais se manifestaram no corpo 2 anos antes de sua morte, com os estigmas sacratíssimos da paixão. Então, a experiência da mística cristã é uma experiência espiritual, mas não é uma experiência imaterial, não carnal. É que a carne, o corpo, também é uma experiência do espírito. E a experiência do espírito é uma experiência sempre carnal, sempre encarnada. É sempre uma experiência que envolve o corpo, que subsume o corpo daquele que faz a experiência. Por isso, né, que esse amor espiritual ardentíssimo de Francisco
ao Cristo crucificado, ele se manifesta no corpo de Francisco, na carne de Francisco, como as marcas da paixão de Cristo, como as chagas ou os estigmas da paixão de Cristo. Então, esta assemelhação, né, essa identificação entre Cristo e Francisco, Francisco e Cristo, uma assemelhação que se dá não só no nível do espírito, no sentido do intelecto, da vontade, dos afetos, mas é uma assemelhação e identificação que acontece mesmo na dimensão do corpo de Francisco. Bem, então, depois disso, Boaventura vai falar, né? As 6 asas do serafim representam, pois, as 6 iluminações progressivas, que, como escadas, têm seu ponto de partida no mundo sensível e nos conduzem até Deus, no qual ninguém pode entrar, senão por meio de Jesus Cristo crucificado. Aquele, de fato, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é um ladrão e salteador. Mas quem entra por esta porta, penetrará e sairá e encontrará a pastagem. Por isso, São João nos diz no Apocalipse: bem-aventurados os que lavam suas túnicas no sangue do Cordeiro. Eles terão direito à árvore da vida e à entrada pelas portas que dão acesso à cidade. Isso significa que, através da contemplação, não se pode chegar a Jerusalém celeste, a não ser entrando pelo sangue do Cordeiro, que é como que sua porta. Além disso, de modo algum torna-se apto para as contemplações divinas que conduzem aos arrebatamentos do Espírito aquele que, como o profeta Daniel, não for um homem de desejos. Ora, 2 coisas inflamam nossos desejos: a oração que arranca gemidos do nosso coração e a contemplação que a faz voltar direta e intensamente a nossa alma para os raios da luz celeste. Bem, então, Boaventura diz: as 6 asas do serafim são 6 degraus, né? 6 degraus de uma ascensão que parte do mundo sensível e conduz até Deus. Mas a entrada a Deus, o acesso a Deus, só pode se dar por meio de Jesus Cristo crucificado. E ele usa 2 imagens para Jesus Cristo. Já falamos que Boaventura é um pensador em que as imagens contam tanto, até mais do que os conceitos, né? Onde o pensamento simbólico, a linguagem simbólica, como nós costumamos dizer, a linguagem, o pensamento que se conduz através de imagens, é muito forte. Bem, aqui nós temos 2 imagens. Uma que é a da porta, né? O que significa, digamos, para a linguagem da espiritualidade e das religiões, a porta, né? A porta é a passagem entre mundos, né? A passagem entre o conhecido e o desconhecido. Ela é a abertura para o mistério. Ela convida a atravessar para a dimensão do mistério, a realizar uma viagem para além daquilo que já é o mais familiar para nós mesmos. Pensemos nas portas das catedrais, né? Pensemos nas portas das cidades e dos templos, né? O peregrino, e o itinerário da mente para Deus é fundamentalmente uma peregrinação, né? O peregrino, quando chegava até as portas da cidade ou até as portas do templo, ali estava consumada a sua experiência, a sua viagem. Ali ele fazia a plena experiência da iniciação. Então, a porta, o limiar da cidade, o limiar do templo, né? Quer dizer aqui a entrada para o mundo da contemplação
do mistério de Deus. O acesso, quando Cristo diz, eu sou a porta, né? Quer dizer, o acesso à revelação do mistério do Pai, né? Cristo, no mesmo lugar, diz que é o pastor, o bom pastor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é a porta do aprisco das ovelhas, né? E Cristo, pastor, enquanto homem, Cristo, porta, enquanto acesso para Deus, né? Então, na Idade Média, o abade de Saint-Denis Suger, ele usava esta imagem de Christus Janua Vera, ou seja, Cristo, verdadeira porta, ou seja, aquele que dá acesso à revelação mais íntima e profunda do mistério do Pai. E Boaventura coloca como equivalente à porta o sangue, né? O sangue é vida. Para os antigos, o sangue é vida. O vermelho do sangue, o calor do sangue, lembra o fogo, lembra o sol, né? Então, é um símbolo ígneo, é um símbolo solar, o sangue. E, enquanto tal, é amor, né? Amor e sangue, paixão e sangue, né? Então, sem o sangue, né, de Cristo, isto é, sem o amor ardente de Cristo, que foi capaz de dar a sua própria vida pela redenção dos homens, né, para poder conquistar a liberdade da graça para os homens. Sem isto, não há um acesso ao mistério do Pai, diz Boaventura, né? Lembremos, na Idade Média, a saga ou a legenda ou a lenda do Santo Grau, né? Do cálice de Cristo, né? O cálice da última ceia, no qual ele abençoa o vinho e diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, né? Então, os medievais tinham em grande conta esta mensagem, digamos assim, do sangue de Cristo e do cálice do sangue de Cristo, né? A Eucaristia, a comunhão pelo cálice, a comunhão pelo sangue, né? Então, o vinho que se transubstancia em sangue, né? O vinho que é, de certa maneira, o sangue da uva que é esmagada, né? O sangue da uva que é fermentado e que se transforma numa bebida que concede ao homem a inspiração, a alegria, o êxtase. Então, há também essa simbologia, por assim dizer, também ali do vinho, né? E do sangue. Claro que para a teologia cristã medieval não é que o vinho seja símbolo do sangue, mas o vinho abençoado, consagrado na Eucaristia, é o próprio sangue de Cristo realmente doado aos homens. Então, para a teologia cristã, católica, né, medieval, esse tema do sangue é fundamental, né? É o tema, no fundo, da vida e do amor. Portanto, uma experiência do Espírito. Espírito aqui não tanto como sopro de vida, mas Espírito como fogo de vida. Espírito como amor. Então, o itinerário da mente para Deus é marcada por essa experiência pneumática, essa experiência do Espírito como uma força de vida que é divina, uma força de vida e de iluminação que é divina, que é superior ao próprio homem. Sem ser tomado por essa força, o homem não leva à plenitude a sua iniciação ao mistério de Deus. Então, é um pouco isso que o texto do Itinerário da Mente para Deus vai trazer para os seus leitores.
Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e até a próxima. Um abraço.